Olá, professor Arão. Meu nome é Mariana e sou do Grajaú, no Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizá-lo pela aula e esclarecer, se possível, algumas dúvidas. Os irmãos Andradas eram abolicionistas? A saída de José Bonifácio foi definitiva? Obrigado. Bom, Mariana, essa aí é para você, né? Os irmãos Andradas, eles eram abolicionistas. Só para esclarecer, os irmãos Andradas que nós estamos falando eram José Bonifácio e seus irmãos, né? José Bonifácio, né, chamado patriarca da independência, ele era um liberal. E é uma coisa interessante quando a gente fala em liberal, porque o liberalismo no Brasil tem suas diferenças em relação ao liberalismo francês. No caso específico do José Bonifácio, para a gente não voltar ao tema, eu quero enfatizar o seguinte: José Bonifácio tinha uma mente muito à frente em relação a algumas discussões. Nós podemos comentar, por exemplo, a questão do negro e do índio. Ele afirmava que o negro e o índio deveriam ser integrados à sociedade brasileira. Você sabe que o José Bonifácio, diferente de outros líderes que discutiram a questão da independência do Brasil, dessas elites brasileiras, José Bonifácio era um cientista, né? Pouco se fala disso, mas ele era um cientista. Ele era minerólogo, uma vertente do que a gente chamaria hoje de geólogo, né? E ele tinha uma importância muito grande academicamente, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Ele inclusive usava algumas metáforas para falar disso, né? Que se não houvesse a integração no país do índio e do negro, do elemento negro, o Brasil seria uma espécie de pedra porosa. E só com essa integração nós poderíamos tornar uma rocha magmática. Claro, uma metáfora que ele usava para dizer do problema que existia no Brasil se nós não conseguíssemos fazer essa integração. Então você pode pensar, no início da década de 1820, é um homem que, embora tenha uma idade já avançada para o seu período, mas ele tinha uma mente bem aberta em relação a essas questões raciais. Agora, é claro, quando nós pensamos naquelas exigências da Inglaterra em relação ao tráfico negreiro, o posicionamento dele era contrário ao fim do tráfico negreiro, não por ele ser contra os escravos, como eu já falei, que ele era um abolicionista. Podemos classificá-lo como abolicionista. A questão aqui é outra. Havia uma grande satisfação de José Bonifácio em relação às condições impostas pelos ingleses em relação ao reconhecimento da nossa independência. Ele vai sair exatamente por isso, tá? Porque ele era ao contrário a isso, e o Império achava que deveria ceder, era importante ceder, e José Bonifácio acaba saindo. Bom, se ele volta. Ele vai ficar um bom tempo fora do país, até porque houve uma devassa em relação à família dele, e ele estava aqui respondendo se ele voltasse ao Brasil ele seria preso. Tá? Mas já no final da década ele volta ao país, vai ser preso, tá? No primeiro momento, mas depois a devassa acaba sendo engavetada e ele volta a ter uma pequena participação. Agora, após a abdicação de Dom Pedro I, ele volta sim a ter uma importância interessante, até porque Dom Pedro I, depois, lá de Portugal, ele manda uma carta pedindo que o José Bonifácio fosse o tutor do seu filho. E ele vai ganhar essa tutoria durante um tempo, depois ele acaba perdendo, ok?